Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. Estamos no dia 8 e vamos seguir a partir de Mateus capítulo 21, que diz o seguinte: A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus amaldiçoou uma figueira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então disse: Tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse:
Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: Fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sob esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Mateus capítulo 22. A parábola da festa de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então, disse aos seus servos: A festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento, e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então, o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensa. É certo pagar imposto a César ou não?
Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A ressurreição e o casamento. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é Senhor de Davi. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. Mateus capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido,
e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos! Vocês dizem: se alguém jurar pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e também por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endrio e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso estou enviando-lhes profetas, sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.